Bom dia aos amigos da TV 247, começando mais um Bom Dia 247, começando mais uma semana, hoje, 22 de julho de 2019. E hoje eu tenho a alegria de ter um grande convidado especial, que é o deputado federal Paulo Pimenta. Bom dia, Pimenta, tudo bem? Bom dia, Leonardo Atushi. Bom dia, prezados amigos e amigas. Direto aqui de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer ter você aqui na TV 247, Pimenta. Hoje começando a semana, e começando a semana depois de uma notícia em que você foi um dos alvos, né? A gente ficou muito surpreso ao descobrir que o procurador Deltan Dallagnol, que gostava muito de dar entrevistas, teve a oportunidade de dar uma entrevista para te atacar na RBS Globo, aí do Rio Grande do Sul, mas não foi porque essa entrevista também podia atingir o Flávio Bolsonaro. Como é que você recebeu essa notícia no dia de ontem, Pimenta, para a gente começar aqui batendo um papo com o nosso público? Olha, eu confesso para vocês que, por mais que a gente saiba, né, que esses caras perderam qualquer limite ético, qualquer escrúpulo na condução desse processo da Lava Jato, que isso aí se tornou um projeto perverso de poder e de dinheiro, né? O próprio Dallagnol já disse que o negócio dele é ganhar dinheiro. Quando tu enxerga o teu nome ali na mensagem, né, a gente acaba, no primeiro momento, levando um susto. Né? E que papel lamentável, que papel triste se presta hoje em dia a RBS aqui no Rio Grande do Sul, que é uma empresa que se tornou porta-voz desse esquema do Bolsonaro. Toda semana entrevista o Onyx Lorenzoni, o Mourão. E desde que eu resolvi denunciar eles no esquema das Zelotes, né, junto com o Nardes, eles se tornaram, né, frontalmente nossos inimigos aqui no Estado. Eles não me entrevistam. Mesmo eu sendo líder da bancada do PT, eles nunca falam comigo, os repórteres até pedem desculpa para mim. A RBS mandou um e-mail para o Deltan. Seu Deltan, nós temos um adversário em comum. O Paulo Pimenta bate em nós aqui no Rio Grande do Sul e bate no senhor. O senhor não quer nos ajudar, seu Deltan? E o Deltan primeiro festejou, né? Depois foi aconselhado. Mas, Deltan, pode ser que perguntem alguma coisa sobre o Flávio Bolsonaro. E se você falar do filho do Bolsonaro, o Moro vai ficar melindrado. E o Moro não pode ficar melindrado porque ele quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas que negócio ridículo, Leonardo. A que ponto chegou esse esquema da Lava Jato? Isso aí é uma vergonha. Eu vou dizer para vocês que cada dia que passa eu fico mais impactado. A que ponto chegou esse esquema da Lava Jato, esse Deltan, esse Sérgio Moro? Uma vergonha para o Ministério Público e para o Judiciário brasileiro, Leonardo. Pimenta, só para explicar um pouco para o pessoal, você falou o esquema RBS do Nardes, né? Só vou contextualizar. O Augusto Nardes foi o ministro do Tribunal de Contas da União que fez o parecer das pedaladas, ou seja, um dos pareceres, ou foi relator, né? Eu acho, se não me engano, no golpe contra a presidente Dilma Rousseff. E ele também acabou envolvido nas Zelotes num esquema de sonegação da RBS, né? Que acabou lá, acho que abatimento de multa de dívida fiscal no CARF. Isso apareceu e nunca foi investigado, né? Como ficou esse caso RBS Não, Zelotes? a RBS tinha uma dívida na Receita Federal corrigida hoje daria quase R$ 1 bilhão. A última vez que foi calculada dava 560 milhões de reais. E o Augusto Nardes era deputado federal. Aí eles contrataram uma empresa indicada pelo Augusto Nardes e essa empresa comprou um parecer no CARF por 15 milhões de reais e essa dívida foi zerada na Receita Federal. Né? E a Zelotes encontrou toda a documentação que comprova que essa sentença do CARF foi comprada, inclusive a intermediação do Augusto Nardes e o depósito do dinheiro para o Nardes. Né? Isso aí está tudo documentado, isso aí tudo está na denúncia das Zelotes. Eles, por 15 milhões de reais, eles compraram uma dívida de 1 bilhão. Esse assunto está todo no Supremo Tribunal Federal, porque o Nardes tem foro privilegiado e foro especial por ser conselheiro do Tribunal de Contas. Agora, faz muito tempo que esse assunto está lá. A Raquel Dodge pediu vistas e ficou 1 ano para devolver o processo. 1 ano.
Um ano, Leonardo. Ela tão apressada no caso do Lula, né? Você lembra como ela foi, como ela se comportou no caso do Favreto, por exemplo? Ela pediu vistas, né? O Lewandowski é o relator, e ela ficou um ano com o processo na mão. Então, esse esquema das Zelotes é um tabu. Né? Quem conhece o Rio Grande do Sul sabe, né? O monopólio que a RBS tem aqui no Estado. E eu sou parlamentar que sempre denunciei esse esquema das Zelotes e bato de frente com eles. E aí foram pedir ajuda para o Deltan Dallagnol. Né? Agora, o que é esse assunto que eu denuncio? O que é esse? Aí eles acharam um inquérito contra mim de 2009, que o Alexandre de Moraes, e olha que o Alexandre de Moraes, né, é insuspeito, disse: é uma vergonha isso aqui não ter sido arquivado, não há nada contra o deputado Paulo Pimenta, isso é utilizado só para constrangimento. Aí eles mandam para o Deltan, para saber se o Deltan não está interessado em gravar. E o Deltan, para não melindrar o Sérgio Moro, e com medo de falar do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, então resolve não dar a entrevista. Agora, tu viu como é que é o negócio, Leonardo? Quando apareceu o Fernando Henrique Cardoso, o Moro pediu para não investigar, para não milindrar o Fernando Henrique Cardoso. Né? Agora, eles não quiseram milindrar o Moro, porque o Moro não quer milindrar o Bolsonaro. Então, é um bando de milindroso, né, que nós estamos assistindo. É lamentável a gente ver no que se transformou o Ministério Público Federal, no que se transformou o Sérgio Moro, essa farsa dessa Lava Jato, a maneira como foi manipulada para proteger pessoas que eles queriam proteger e para perseguir as pessoas que eles querem perseguir, Leonardo. Deixa eu ler um comentário aqui da Júnia Pimenta, dizendo o seguinte: ó, Pimenta, amei sua fala para o bonzinho no dia do Moro na Câmara. Que fala que foi essa do bonzinho, que eu não estou lembrado. E aqui Marcelo Alves está dizendo: todo apoio ao Pimenta, força e coragem, Lula livre. Como é que foi essa fala? Você lembra do que ela está se referindo? Eu não sei se ela está falando que. Porque no início da minha fala, o Moro, sempre que eu tive frente a frente com ele, sempre que eu fiz perguntas para ele nunca me respondeu. E ele alegou que é porque eu falo num tom muito rude com ele. Né? O meu tom de voz é rude, segundo ele. Aí eu falei: olha, eu vou falar com o senhor bem baixinho, bem bonzinho, para ver se daí então o senhor me responde. Né? Mas não adiantou, não me respondeu também. Né? E a Entendi. outra coisa é que o filho do Bolsonaro começou a gritar enquanto eu falava com o Moro, né? O Eduardo? E eu expliquei para ele que eu não respondo para ele porque eu não falo com miliciano. Como eu não falo com bandido, não falo com criminoso, não falo com miliciano, eu não respondo para o filho do Bolsonaro. E ele tenta várias vezes falar comigo no Twitter, mas eu já disse: eu não falo com bandido, não falo com miliciano, vai ficar falando sozinho. E se virar embaixador dos Estados Unidos, vai continuar miliciano igual, porque não é. Então, eu ia até perguntar sobre isso, Pimenta. Não sei se você sabe, mas quando uma pessoa entra nos Estados Unidos, ela tem que fazer várias declarações. Uma delas é não apoiar grupos extremistas, tortura, violência e tal. E o Eduardo Bolsonaro, ele é um, confesso, apoiador da tortura no Brasil. Será que não existe um caminho para se questionar a indicação dele como embaixador em Washington? Eu acho, sinceramente, que o Senado, né, vai debater muito essa questão. Porque, veja bem, Leonardo, por mais que esse assunto do Queiroz cada vez esteja mais difícil investigar, a probabilidade dessa família não ser envolvida ao final dessa investigação é nula, é nula. Né? Quer dizer, todo mundo sabe que o Queiroz era o caixa da família Bolsonaro. E recebia dinheiro não só dos funcionários do gabinete, mas recebia dinheiro do esquema do crime. Né? A mulher e a mãe do tal do capitão Adriano, aquele que está envolvido no assassinato da Marielle, está desaparecido, as duas depositavam dinheiro na conta do Queiroz. Né? E o Queiroz depositava dinheiro na conta da dona Michele Bolsonaro, né? Também conhecida como Michele Bolsonaro. Então, tu vê, tem uma conexão entre o dinheiro do crime organizado e a família do presidente da República. Ou seja, a chance dessas campanhas todas, dos filhos dele, estarem contaminadas com o dinheiro do crime organizado é muito grande.
Agora tu vai botar um cara desse de embaixador nos Estados Unidos. Tu imagina uma denúncia nos Estados Unidos de que o filho do Trump recebe dinheiro da máfia e deposita na conta da mulher do Trump. Ou que uma filha do Obama recebe dinheiro do crime organizado e deposita dinheiro na conta da mulher do Obama. Isso aí é caso de cadeia na hora. Quer dizer, então nós estamos tratando da possibilidade da família do presidente da República, que está no epicentro do esquema que envolve o crime, e vai botar o filho de embaixador nos Estados Unidos. Esse cara perdeu qualquer limite, qualquer escrúpulo, né? Agora, Aliás, fala. eu acho até que ele parou de tomar remédio, porque o que ele disse de bobagem nos últimos dias é um negócio impressionante, né, Leonardo? É porque ele tirou um dente, ficou 3 dias sem falar e estava com síndrome de abstinência, Pimenta. Foi isso que aconteceu. Ele tem uma espécie de uma diarreia verbal, né? Agora, e é covarde, tchê, é covarde. Agora ele está negando o que ele falou sobre o Nordeste. Está gravado, né, Pimenta? Está gravado. A Júlia está dizendo exatamente isso aí, Eduardo Bozo, filho de miliciano. Mas deixa eu voltar para a questão da Vaza Jato, dessa revelação do fim de semana, porque ela te atingiu, mas ela também tem outros pontos muito importantes, né? Por exemplo, quando eles falam do caso Queiroz, os procuradores, eles falam assim, olha, é óbvio, né? Todo mundo sabe o que é isso. Todo mundo sabe que era o esquema lá da rachadinha, de pegar dinheiro dos funcionários, pagar a família, etc. e tal. Aí eles até perguntam, e agora, José? E todos eles decidem abafar. Como é que pode? Quer dizer, os procuradores da República, eles podem abafar suas manifestações, abafar o caso, porque isso tem implicações políticas, porque isso eventualmente pode contrariar o grupo político que eles ajudaram a eleger. O que é possível fazer do ponto de vista jurídico, Pimenta? Olha, eu conversei com o deputado Vadir Damoso e nós vamos analisar hoje até que ponto pode caracterizar prevaricação, né? Porque eles insistem nessa tese, o Moro também, que esse assunto é um assunto do Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas veja bem, tinha a filha do Queiroz nomeada no gabinete do Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Nós estamos falando da família do presidente da República. E a Lava Jato sempre teve interesse em investigar tudo, e falar sobre tudo. O caso do sítio de Atibaia era um assunto da Justiça de São Paulo. O caso do triplex não tinha. Eles foram atrás. Aí agora, com relação ao Queiroz e o Bolsonaro, eles não querem passar perto do assunto para não melindrar o Moro, mesmo tendo convicção de que existe um esquema, né, de crimes nessa relação do Queiroz e do Flávio Bolsonaro. Eles confessam que sabem, né, que o assunto é ilegal, mas mesmo assim eles optam por não entrar no assunto para não melindrar o Sérgio Moro, e eles dizem, né? O Moro não pode se incompatibilizar com o Bolsonaro até ele garantir a vaga dele no Supremo Tribunal Federal. Então é todo um jogo combinado de cartas marcadas. E tem muita coisa grave naquelas manifestações, né? A gente vai ter que analisar detalhadamente o contexto do momento daquele conluio que você vê que eles estabelecem, né? Onde eles escolhem, né? O que mais me impressiona é isso. Eles escolhem quem deve ser protegido e quem deve ser investigado. Isso aí é prevaricação, né, Leonardo? Claro, e é você também usar, na verdade, um aparato do Estado para montar um aparelho político ali, né? A Lana Mello dizendo, precisamos atingir o Bozo no seu ponto fraco, bombardear com questões técnicas, utilizar linguagem que ele tem dificuldade, para mostrar que ele é um incapaz. Eu queria te perguntar, antes vou ler aqui o comentário da Adriana dizendo, temos que tirar o Bozo do governo, tudo no governo é criminoso, nada será razoável, fora Bolsonaro é o caminho. Pimenta, essa matéria me chamou a atenção porque eu tinha a expectativa de que o Intercept publicasse algo no fim de semana junto com a Veja ou junto com a Folha de São Paulo, que são os dois parceiros que o Glenn escolheu, né? A Veja não publicou nada, inclusive fez uma matéria muito esquisita sobre o suposto plano terrorista para matar o Bolsonaro e a Damares, né? Uma coisa muito esquisita em que o terrorista liga para a Veja, tem um plano terrorista aqui e tal. A Folha de São Paulo também não fez nada no fim de semana, estão repercutindo levemente. Você acha que a imprensa tradicional está sendo pressionada pelo governo a
abandonar o Glenn no Intercept nesse esforço aí da Vaza Jato? Você acha que ele pode estar correndo o risco de ficar isolado, sozinho? Olha só, eu passei os olhos hoje pela grande mídia e não encontrei Não é nenhuma de movimento, é repercussão. golpista. Eu não encontrei nenhuma repercussão do, da matéria do Intercept de ontem. Eu não sei se tu chegou a ver, eu não vi nada. Tem uma coisinha na folha só, mas muito discreta. Eu olhei mais por cima, assim. O que reforça essa tua tese, tá? Porque, veja bem, ou das duas, uma. Ou, porque eu tenho uma informação que existe uma quantidade grande de áudios, né, inclusive de vídeos, que a Veja e a Folha de São Paulo já tiveram acesso e que estaria sendo periciado para posterior publicação. Né? Se isso é verdade, dá para entender uma certa cautela, porque como são vídeos e áudios, tu precisa identificar cada uma das pessoas que está envolvida nos diálogos. Né? Agora, que eles estão sofrendo uma pressão muito grande, eles estão. Né? Mas isso é impossível. Quer dizer, você tem hoje o El País, você tem BBC Brasil, você tem toda a imprensa alternativa, né? Você tem a força da TV 247, os blogs que nós temos hoje, que não há nenhuma chance deles conseguirem conter, né, a importância dessas revelações. Aliás, a Carta Capital trouxe uma matéria muito interessante, né, Tuxo, sobre aquele momento em que a Lava Jato decide não investigar os bancos e a FEBRABAN passa a contratar o Deltan para fazer palestras pelo Brasil, né? Ah, é nesse momento, é? É muito interessante a matéria. Eles fazem uma linha do tempo, tanto com relação aos planos de saúde, como com relação aos bancos. Quando surge o Palocci, quando surge a chance de ter uma delação que atinge os planos de saúde e depois com relação aos bancos, imediatamente as entidades representativas desses setores começam a contratar palestras de integrantes da Lava Jato. Né? Operação Beach Park. Agora, tu imagina se fosse o Lula, né? Imagina se fosse... tem uma denúncia contra os bancos e os bancos começam a contratar o investigador e o investigador desiste de tocar à frente e não aceita a delação do Palocci no que diz respeito aos bancos. Então é um negócio tão escandaloso. Né? Agora, esse Deltan, esse cara, o cara pedir passagem aérea para a mulher e para os filhos e cortesia para hospedagem no Beach Park. Assim, isso é uma conduta digna de um servidor público. Será que você deve conhecer muitos procuradores da República, procuradores federais, progressistas. Será que todo o Ministério Público concorda com esse tipo de conduta? Eu acredito que não. Acho que eles estão tudo envergonhados, né? Porque, olha só, a Federação das Indústrias do Ceará, eu quero 30 mil para fazer a palestra, mas eu quero uma passagem aérea para minha esposa e para os meus 2 filhos. E eu quero uma hospedagem no Beach Park com entrada livre nos brinquedos durante todo o final de semana. O que é isso, Atush? O Pimenta, e ele, quando comenta com outro colega sobre a possibilidade de dar uma entrevista sobre você, ele dá lá um risos, né? Parece que ele estava feliz em eventualmente poder falar sobre você. É um covarde, né? Porque nós convocamos ele para ir na Câmara, convidamos ele para ir na Câmara, e na minha frente ele não faz risos, né? Por que ele não faz risos na minha frente? Ele pode ser convocado, Pimenta? Não pode, né? Só se nós conseguirmos fazer uma CPI, né? Nós estamos tentando muito fazer essa CPI, né? Agora, sabe que cada vez que eu falo nele, ou falo nos filhos do Bolsonaro, imediatamente aumenta o volume de postagens dos robôs falsos contra mim nas redes sociais. Eu acho que a rede que o Deltan utiliza é muito parecida com essa rede criminosa que os filhos do Bolsonaro também utilizam, viu? Inclusive, Pimenta, até aproveitando, a Eliana Rocha está mandando aqui um superchat, deixa eu só agradecer, está dando um fora Bolsonaro, né? Deixa eu agradecer aqui também a Eliane Lisboa, dizendo:
E o telefone da Joyce Hasselman? Para mim, foi isso que Moro foi organizar nos Estados Unidos, tentando desmoralizar a Vaza Jato. Léo, entrevista o presidente do INEP. Vamos falar sobre isso também? Rapaz, Antes de falar sobre a Joyce, Pimenta, eu queria te perguntar: você não surgiu uma fake news sobre você relacionada ao Nordeste, dizendo claro, ontem eles botaram de novo. que isso Né? vem de robôs? Isso eles botaram de novo, porque aquela vez que ele ia no Nordeste, eu critiquei ele, eles mentiram, inventaram uma fake news contra mim, dizendo que eu tinha ofendido os nordestinos. Isso já foi desmentido pelo aquela boatos.com, pela não sei, todos esses sites aí foram desmentidos. O meu Twitter é @deputado federal, tu sabe disso. Eles fizeram uma montagem como se eu fosse Paulo Pimenta no Twitter. Eu nunca fui Paulo Pimenta no Twitter. Quando eu fiz o meu Twitter, isso é até um fato curioso, Atush. Sabe por que o meu Twitter é @deputado federal? Porque eu fui o primeiro deputado federal a fazer um Twitter no Brasil. O Twitter, Legal. o Twitter não tinha nem chegado no Brasil. O Twitter estava nos Estados Unidos quando eu fiquei com esse domínio, @deputado federal. E os caras fizeram uma montagem, @Paulo Pimenta. Eu nunca fui @Paulo Pimenta no Twitter. E aí, ontem, de manhã, eles reeditaram essa fake para tentar tirar o foco da história do Bolsonaro, atacando o Nordeste, atacando o Maranhão e a Paraíba, né? Mas não deu certo. Isso aí, quer dizer, o nosso povo já está vacinado, né? Esse esquema das fake news e da mentira da família Bolsonaro. Agora, a minha tese, e isso aí, se a CPI das fake news andar, eu tenho impressão que existe uma rede semelhante que é acionada pelo Deltan e pela família Bolsonaro quando eles precisam atacar os seus adversários, viu, Leonardo? Ou seja, tem uma conexão. Aí eu vou entrar nesse ponto da Joyce agora, Pimenta. Será que não estão preparando uma armação contra o Glenn? Porque ontem saiu uma matéria de um site que parece coisa de fake news, né? Chamado Agora Paraná. Esse site fala que o Glenn teria uma máquina de crime na Deep Web, na internet profunda. E faz até uma conexão entre a Deep Web do Glenn, a capa da Veja que é lá um plano terrorista para matar o Bolsonaro, a Damares, etc. e tal. Em qualquer lugar do mundo, essa notícia seria reputada como fake news. Só que a Damares retuita. O delegado Francisquini, que é muito próximo ao Bolsonaro, também retuita. A Joyce Hasselman vem com esse papo de que foi grampeada, né? Que os hackers fizeram com ela o mesmo que fizeram com o Moro. Será que eles não vão fazer uma lambança geral, um balaio geral, que vão misturar Joyce Hasselman, capa de Veja, Deep Web, e vão fazer alguma ação violenta contra o Intercept? Olha só, é bom lembrar que a Joyce é do Paraná, né? Francisquini é do Paraná. A Joyce tem relações muito próximas lá com o Gebran, aquela turma toda da Lava Jato. Então, o que está em curso, um processo para tentar desmoralizar o Glenn e as denúncias do Intercept, não há dúvida. Eu li a matéria do 247, quando vocês chamam a atenção de que a Damares e o Francisquini retuitaram essa história. Ou seja, são pessoas muito próximas ao Bolsonaro tentando dar um ar de credibilidade a uma insanidade, né? E eu não descarto, não. Eu acho que essa turma é muito perigosa. Eu acho que essa turma é capaz de coisas que as pessoas não imaginam. Eu acho que tem um esquema muito pesado, né, que envolve todo, né, esse complexo de relações do clã Bolsonaro. Eles estão no limiar de serem desmoralizados, de serem pegos. E essa turma não é uma turma que é pega sem reagir. Então, eu acho que a gente tem que ter todas as cautelas, sim. Ou seja, então podem sim estar armando contra o Glenn, na sua visão. Podem, sim, acho que podem. Acho que, inclusive, qualquer um de nós. Basta ver ontem, rapaz. Olha, tu viu assim, ó, os caras têm um esquema organizado de proteção à família Bolsonaro e, ao mesmo tempo, procuram informações que possam prejudicar as pessoas que atacam a Lava Jato ou a família Bolsonaro. Isso é esquema de crime organizado dentro do aparato do Estado, né?
Isso é uma sofisticada forma, né, de utilização do aparelho do Estado para interesses privados e particulares que tem nessas figuras exponenciais do esquema do Bolsonaro e da Lava Jato personagens decisivos disso aí. Eu sinceramente acho que, inclusive em função das declarações dos últimos dias, dessa história do cara ir para os Estados Unidos, do Moro toda hora ir para os Estados Unidos, do filho do Bolsonaro virar embaixador dos Estados Unidos, olha, boa coisa não vai vir daí, viu, Leonardo? Exatamente. Deixa eu ler os comentários aqui. A Érica dizendo, Pimenta, cadê o Festival Lula Livre aqui em Minas, estado da resistência? Né? E ela também pergunta se tem chance da Carminha mudar o voto em agosto. Cláudio, o que se pode fazer contra essa rede de fake news da qual você é vítima? Outro Cláudio, deputado, anteontem Lula, ontem Preta Ferreira, amanhã quem sabe Haddad ou Lindbergh ou outro. O que fazer para evitar novas prisões injustas? As pessoas realmente muito apavoradas com esse avanço do lawfare, né? E o Paulo Câmara dizendo, orgulho de apoiar o Pimenta há anos, ele vale cada voto. Abraço do tamanho do Beira Rio. Bear One, Gol Pimenta. Paixão, não, paizão, urso, tesão. Lula é livre, está dizendo aqui. O Pimenta, você está recebendo aqui muitas manifestações. Ô, Leonardo, ele está falando do Beira Rio porque eu estava no Grenal no sábado, entendeu? Porra, que cena foda aquela da criança, do menino do Grêmio que teve a camisa arrancada, hein, Pimenta? Lá foi muito chato, hein? Eu estava no estádio, viu? Eu fui no estádio sábado e sou colorado, né? E então o pessoal gosta muito de. Porque as pessoas também, aqui no Rio Grande do Sul, sabe, Leonardo, eu sou uma pessoa que. Eu até hoje, né? Todo o meu vínculo é com Santa Maria, né? E eu procuro manter o mesmo tipo de vida que eu tinha muito antes de ser deputado. Eu sempre estudei escola pública, eu sempre gostei muito de jogar futebol. Então, a minha relação é muito afetiva aqui com o Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, eu mesmo sendo uma pessoa do interior, em todas as últimas eleições eu fui o deputado mais votado do PT do Rio Grande do Sul. E você sabe que o nosso mandato é um mandato que tem lado, né? Não, quem vota em mim não tem dúvida sobre o que eu defendo, o que eu penso. E eu fico muito grato, né, com essas manifestações de carinho, de apoio, porque elas são fundamentais. Como diz o presidente Lula, nessa hora, o importante é a gente manter a nossa gente organizada, o nosso povo, né, vigilante, confiante, de que a gente pode dar a volta por cima. E eu procuro muito fazer isso, Leonardo. Pimenta, olha só, a Fabiana dizendo, precisamos de uma mobilização nacional forte. A Nara dizendo, bom dia, Tuxo. Os governistas, sempre que precisam desviar o foco, eles atacam o Pimenta. Pergunto se ele pode esclarecer rapidamente sobre esse negócio de exportação de arroz, posto de gasolina. Eu não sei quais são os ataques que estão fazendo a você. Isso é uma grande bobagem, cara. Deixa eu só ler mais uma aqui, Pimenta. A Fernanda dizendo... Eu nunca na minha vida comprei um quilo de arroz que não tenha sido no supermercado. Eu nunca comprei arroz de produtor nenhum, nunca vendi arroz para ninguém. Eu nunca tive envolvido em nenhum negócio de arroz na minha vida. Isso é uma grande bobagem, entendeu? Isso é um absurdo. Tão absurdo como dizer que os filhos do Lula são donos da Friboi, ou que os filhos do Lula tinham fazenda no Pará, entendeu? O máximo que eu já fiz na minha vida foi comprar um saco de arroz do supermercado, né? Então, eu nunca tive envolvimento em qualquer negócio de compra e venda de arroz ou qualquer outro tipo de negócio. Então, vocês fiquem absolutamente tranquilos. Outra coisa que até é tão absurdo que já tentaram te associar até o caso da Boate Kiss com fake news, né? Então, realmente é uma coisa horrorosa. No dia que ocorreu o incêndio da Boate Kiss, eu estava no velório, dentro do ginásio, onde as pessoas estavam sendo veladas em Santa Maria. E aquele Revoltados Online e outros blogs dessa direita suja estamparam para o Brasil inteiro que eu era o dono da Boate Kiss. Que a Dilma tinha ido a Santa Maria por causa disso. Essa gente não tem escrúpulo nenhum. Mas tinha muita articulação, viu? E tudo isso foi subestimado lá atrás, essa máquina de fake news. Certo? A Fernanda Pimenta está dizendo o seguinte, ó. Não tem limite nenhum. Nós temos que saber que nós estamos lidando com bandidos. Nós estamos lidando com um esquema de criminosos. E outra coisa, é importante explicar para as pessoas, Haddad, fake news não são sinônimos, pessoal. Atush, Pimenta, você me chamou de Haddad, pô. Deixa eu... Ó, tô te promovendo, hein?
Deixa eu mandar um abraço para o Haddad aqui, então. Vou aproveitar e vou ler o comentário da Fernanda dizendo: Oi, Pimenta. Olha o que ela fala aqui. Ó. O Duplo Expresso continua atacando Haddad e o PT com mentiras violentas, colocando militante contra militante. Não é hora de alertar com contundência sobre eles? Você sabe quando que eu parei de ver as coisas que esses caras faziam e parei completamente? Quando eles atacaram você e o Vadir. Era tão absurdo. Os caras diziam que o Pimenta e o Vadir queriam a prisão do Lula. Aí eu falei, para, isso não é sério, isso não pode ser levado a sério. Atacaram o Haddad, agora eles atacam a Gleice. Eles atacaram a Dilma, né? A Gleice, o Vadir, eu, o Haddad, todo mundo que está na linha de frente da defesa do Lula. Sabe, eu também. Tu acha que eu perco algum milímetro de tempo da minha vida, algum segundo com Duplo Expresso, gente? Não dá, né? Não dá. Sabe, olha, minha gente, pelo amor de Deus. O tempo é escasso. A quinta coluna sempre foi uma estratégia utilizada. E quinta coluna, o que é o quinta coluna? Quando é um site de direito, você já sabe. Então, tu tem que fazer de conta que tu é da esquerda, que tu é muito radical, que tu é o mais de esquerda de todos, que tu é o verdadeiro defensor do Lula, porque aí ganha credibilidade. Mas, gente, ninguém mais acredita, nem assiste. Isso aí virou piada da internet. Já esses caras aí, ninguém mais leva esses caras a sério, viu? Eu também acho, Pimenta. Vamos virar a página aqui. Vamos virar a página porque tem temas importantes. Deixa eu só ler aqui, ó, a Paula Menicone dizendo: Pimenta é um dos responsáveis pela minha decisão de me filiar ao PT. Quando você falou que lá dos Estados Unidos não vai vir coisa boa, né, e esse risco de armação contra o Glenn, juntando Joyce Hasselman, né, a matéria que saiu, a Damares retuitando, o Franceschini retuitando, eu fico me perguntando, bom, prender o Glenn, fazer alguma coisa, seria um movimento muito arriscado. Por quê? Porque o Glenn é um jornalista de muita notoriedade nos Estados Unidos. Isso abriria uma crise internacional, né? O governo brasileiro se assumiria como ditadura, prendendo um jornalista americano sem crime, por meio de uma armação gerada a partir de fake news. Mas será que eles não foram lá para os Estados Unidos justamente para negociar o apoio do Trump, do governo Trump, à prisão ou a uma ação violenta contra um jornalista americano? Eu acho que o Trump é capaz também de qualquer coisa, né? Talvez eles tenham o respaldo. Mas olha só, Leonardo, eu acho que é importante explicar sempre para o pessoal a diferença entre fake news e mentira. Uma mentira, às vezes, uma pessoa publica, divulga, achando que é verdade. A pessoa pensa que uma determinada coisa é verdade e ela compartilha, ela posta. A fake news é uma produção industrial de um fato que eles sabem que não é verdadeiro, eles sabem que é mentira, mas mesmo assim eles produzem uma notícia, uma informação e passam a divulgá-la de maneira industrial, de maneira profissional, para difamar, para atingir, para divulgar o fato que eles sabem que não é verdadeiro, mas que eles sabem que aquela divulgação pode obter um resultado. Então, a fake news, gente, não é uma mentira, divulgar uma... Não, a fake news é uma produção. Isso é uma estratégia de guerra, de disputa ideológica, que a extrema-direita utiliza com maestria. A fake news é uma ferramenta de disputa na sociedade, incorporada nos métodos da extrema-direita, no mundo inteiro. Não é uma invenção do Brasil, é no mundo inteiro. Aquele Steve Bannon é um dos grandes pensadores desta estratégia de utilização das novas tecnologias para difundir mentiras produzidas de forma industrial contra os alvos que eles têm no mundo inteiro. Exatamente. Diferencial que a mentira... Porque, na verdade, erro jornalístico acontece todo dia. A Folha tem uma seção erramos, todo mundo erra, né? Uma coisa é você errar numa apuração, isso é normal. Agora, a produção deliberada de mentira é outra coisa. O João Silva está dizendo aqui, Pimenta, tanto o clã Bolsonaro como a máfia na Operação Lava Jato, incluindo o ex-juiz, a meu ver, no dia de hoje, estão sendo orientados nos Estados Unidos para atacar o Glenn. Né? Então, eu queria só te pedir para, antes da gente encerrar, para você falar um pouco mais sobre essa ameaça, sobre esse risco. Né? E também, aproveitando, comentar uma declaração do Bolsonaro no dia de ontem. Tem 2 navios do Irã parados no porto de Paranaguá. O Bolsonaro foi questionado e o Bolsonaro falou:
Não precisamos nem conversar com o Trump. A gente já segue as orientações, a gente já segue a política externa dos Estados Unidos. É gravíssima essa questão dos navios iranianos. É gravíssimo. Em primeiro lugar, o Irã é um dos países mais importantes das relações comerciais brasileiras. Não há nenhum sentido do Brasil, de maneira gratuita, entrar num conflito com o Irã única e exclusivamente para provar para o Trump que nós somos sabujos e que nós estamos dispostos a cumprir o papel de capitão do mato para o Trump. É vergonhoso que o Bolsonaro... E gravíssimo. Olha as consequências econômicas, as consequências comerciais com os outros países do Oriente Médio que são aliados do Irã são gravíssimas. É uma insanidade, uma irresponsabilidade. Ô Pimenta, eu acho que a gente pode estar aqui participando, inclusive, de uma terceira guerra mundial, porque o Irã está retendo um navio britânico lá no britânico. E outra coisa, o Brasil se negar a abastecer. Isso viola tratados internacionais. Esses navios são navios de carga que vieram abastecer no Brasil e carregar produtos. Olha, eu vi a manifestação hoje da Inglaterra, né, pelo fato do Irã ter interceptado lá um navio britânico. O Brasil está se envolvendo de maneira gratuita e impensada num conflito de proporções internacionais. E eu vi a declaração dele: nós estamos sempre com os Estados Unidos, não preciso nem consultar o Trump sabe que pode contar comigo. O cara não paga imposto para passar vergonha. Ele é um empregado do Trump, Pimenta. Ele trabalha, assim, quer dizer, a grande ilusão do povo brasileiro é achar que o Bolsonaro é um presidente do Brasil. Ele é um representante dos Estados Unidos aqui, enfim. Essa é a minha opinião. Mas, enfim. Agora, dentro de todo esse contexto, o Glenn corre perigo, sim. Porque eles podem armar qualquer coisa, eles podem inventar alguma desculpa, eles podem produzir, né, alguma fake que justifique uma ação. Porque a questão é o seguinte, ó, eles sabem tudo que o Glenn tem. Nós não sabemos. Eles sabem, eles têm os celulares deles. Eles sabem o que... Não, eles sabem. O Moro sabe tudo que ele falou. O Dallagnol sabe tudo que ele falou. E essa altura dos acontecimentos, o Bolsonaro também sabe. Nós não sabemos. O Glenn sabe o que eles fizeram no verão passado e eles também sabem o que eles fizeram no verão passado. E eles sabem que o Glenn sabe. Então, o Glenn é um alvo muito prioritário para eles e vão fazer tudo que for possível. Inclusive, essa história da Veja e a Folha não terem publicado nada, a gente tem que investigar o que efetivamente está por trás disso, Leonardo. Pode ser que já tenha uma pressão de governo, publicidade, né, essas coisas. Felipe Torres está dizendo, pergunto, e o que fazer? Não aguentamos mais de desânimo, é só desgraça, é só o governo. Não tem desânimo, Felipe, não tem desânimo. Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, nós temos que saber que nós estamos numa guerra que é uma guerra complexa, sofisticada e que não vai se resolver da noite para o dia. Agora, se o presidente Lula, que está lá em Curitiba, com 73 anos, numa solitária, não baixa a cabeça um dia, como é que nós vamos falar aqui em desânimo, gente? Não tem nada de desânimo. É mais organização, é mais resistência, é mais capacidade de enfrentamento. O que eles querem é baixar a nossa moral, é atingir o nosso psicológico. E a gente não vai permitir que eles façam isso. E a Carol dizendo, Paulo Pimenta e Damus são reservas morais. Teve uma pergunta que foi feita pelo Adriano lá atrás, e eu vou trazer para você, Pimenta. Porque muitas pessoas têm dito que o Bolsonaro já cometeu crime de responsabilidade. Reinaldo Azevedo, por exemplo, disse isso ontem, em razão à questão da discriminação com o Nordeste, etc. e tal. Né? Se houvesse, por exemplo, a apresentação de um pedido de impeachment contra o Bolsonaro por crime de responsabilidade, eu imagino, será que os deputados do Nordeste não apoiariam o impeachment do Bolsonaro? Por que não discutir a partir de já o fora Bolsonaro? Como é que você vê essa questão? Eu acho que a questão do fora Bolsonaro ela vai se colocar como uma demanda da própria sociedade. O que nós precisamos é ter força política e capacidade de não transformar isso num fato que fortaleça ele, entendeu? Quer dizer, é aquela história, o que não mata fortalece, né? Então nós temos que ter uma estratégia muito bem elaborada. Agora, não
pensem, gente, que tem, de nossa parte, qualquer tipo de dificuldade em fazer parte de uma mobilização para tirar esse cara. Eu já disse várias vezes, eu acho que o destino da família Bolsonaro não é só ser tirada da política, é ir para a cadeia. O futuro do Bolsonaro e dos filhos dele não é só ser banido da política. Eles vão acabar tudo em cana pelas relações com o crime organizado, pelas traições que eles estão fazendo ao país. Escreve o que eu estou dizendo. Escreve o que eu estou dizendo, daqui a um tempo tu me cobra se esses filhos dele e ele, ao final de tudo isso, não vão acabar tudo na cadeia, Atucho. Muito bom, Pimenta. Olha, muito bom fazer o Bom Dia 247 com você nessa segunda-feira. Realmente foi um papo. Grande abraço. Vamos combinar fazer mais seguido aí. Vamos fazer mais e daqui a pouco eu volto aqui numa conversa com o Breno Altman, também fazendo análise política semanal dele aqui. Valeu, Pimenta. Grande abraço a você.